Olá pessoal, eu sou o Pedro Burgos, é um prazer estar nesse curso aqui. Eu queria agradecer ao ITS, ao Redes Cordiais, e a gente vai falar aqui sobre dados, métricas e audiências. Bom, quem eu sou para poder falar sobre isso? Eu sou professor de jornalismo e comunicação no INSPER, eu também sou programador e eu lido com essa questão de redes sociais, tanto atuando nas próprias redes, né? Sou um early adopter de tudo, vocês podem achar por @burgos em todas as redes, como também programando algumas coisas de robôs, a ferramentas de monitoramento, fazendo alguns estudos e escrevendo sobre. Eu fui jornalista de tecnologia por muito tempo. Eu escrevi um livro chamado Conecte-se ao que Importa, um manual da vida digital saudável, que fala um pouco sobre dicas de como usar essas redes de maneira um pouco mais, não só eficazes do ponto de vista de comunicação, mas também do ponto de vista de saúde. E eu acho que outras palestras, outros workshops aqui no curso vão te ajudar nessas partes também. Bom, como eu falei, a gente vai falar muito sobre dados e métricas aqui, que são assuntos que eu acho importantes para avançar não só a audiência do seu site, mas também a sua sua audiência dentro das redes sociais. E o que eu quero dizer quando eu falo de audiência? Audiência, como a palavra sugere, né, vem de áudio, de distância audível. A sua audiência são as pessoas que estão te ouvindo quando você está falando aqui, tipo numa palestra. São pessoas que estão ao alcance da sua voz. E quando você está falando e você está de frente para o seu público, você consegue notar quando elas estão olhando, balançando a cabeça, concordando, quando estão com olhos arregalados, assim, prestando atenção, ou quando estão olhando para baixo, mexendo no WhatsApp. Enfim, você consegue ver o engajamento em tempo real. Você consegue ver essas métricas que a gente usa, né, de interesse, né, de pessoas que estão curtindo os seus posts, né, aquilo que você está falando. A gente consegue ver de verdade quando a gente está falando para o público. Quando a gente vai para o mundo digital, as métricas que a gente costuma usar, likes, shares, impressões, alcance, tudo isso, são aproximações desses indicativos que a gente tem quando a gente está falando com uma audiência de verdade na frente da gente. Então, é importante a gente lembrar que tudo que você tentar medir online, esses dados que você vai conseguir, são para tentar, de alguma forma, entender o que as pessoas estão fazendo ou elas estariam fazendo caso elas estivessem ao vivo, né? E essas métricas online, elas são sempre aproximações. Assim, eu vejo gente falando assim, nossa, mas esse vídeo teve 2.435 visualizações, né? Pessoas assistindo, e as métricas são muito imperfeitas. A gente vai falar de cada uma das redes. Mas é sempre bom tomar cuidado com esses números, né? É sempre bom usar os números de forma comparativa. Esse vídeo teve mais audiência que esse, 30%, mas tenha cuidado quando você for usar números absolutos, porque a gente não tem muito, ao contrário, né, da audiência real, que a gente pode simplesmente pegar com o dedo ali e contar quantas pessoas estão olhando a gente. A gente tem poucas ferramentas para tirar prova, né, para ver, checar se efetivamente essas audiências que as redes sociais estão dizendo que a gente tem são números reais, verificáveis. Então, primeira dica que eu diria para vocês sobre dados de redes sociais é cuidado com os números, né? Use mais para comparações e raramente use eles em absoluto. E a segunda coisa importante sobre dados, sobre métricas, é que elas precisam estar a serviço de alguma estratégia, né? É claro que você pode ter uma atuação mais descompromissada e relaxada nas redes sociais. Você pode ter um Instagram pessoal, onde você, como eu, posta as fotos dos seus gatos, ou da sua filha, ou alguma coisa. E no Twitter você tem uma atuação em que aponta mais, discute política. No LinkedIn você faz um outro tipo. Enfim, você pode ter atuações diferentes, e às vezes nem é relevante você usar métricas, acompanhar, né, localmente os seus números, especialmente na questão social, porque isso pode inclusive gerar uma certa ansiedade. Então, se você for usar as redes sociais, né, para melhorar de alguma forma o seu desempenho profissional,
é importante que você tenha uma certa estratégia, né? Você pode fazer o que é mais comum, né? Especialmente para jornalistas, que é você atuar nas redes para que as pessoas consumam o seu trabalho no site. Essa é uma forma de atuar, existem métricas um pouco específicas para isso, mas às vezes você quer simplesmente se colocar como uma pessoa, um influenciador. A palavra é meio carregada de algum preconceito, mas você quer de fato influenciar o debate de alguma forma, trazendo novas informações, fazendo aqueles fios enormes no LinkedIn, aqueles stories, quer dizer, no Twitter, aqueles stories no Instagram. Então a sua atuação pode se resumir, ter início, meio e fim nas próprias redes sociais, né? Nem toda a estratégia de redes sociais para jornalistas envolve mandar as pessoas para o site, né? Como a gente vai falar, mas é importante que, dependendo da estratégia que você for adotar, as métricas vão ser um pouco diferentes, né? E uma outra estratégia bem importante que a gente fala de comunicação nas redes sociais. E, na verdade, a maioria das vezes que eu vejo as pessoas falando de comunicação, na verdade, elas estão falando de broadcast, né? De falar para muita gente. E as redes sociais são boas não só para você falar, mas para ouvir, né? Para ter um diálogo, um debate com as pessoas, para achar novos públicos, né? Ver o que as pessoas estão falando sobre determinado assunto ou sobre o teu trabalho. Então, pense, né, nessas frentes de redes sociais. Se você quer simplesmente se estabelecer como uma pessoa que produz conteúdo para as redes e fica lá, né, influenciador das redes. Se você quer, além disso, mandar as pessoas, né, para outro lugar, né, pode ser para o seu site para ler ou para consumir algum produto, uma consultoria que você vai vender. Ou se você vai mais não se estabelecer como uma grande personalidade e vai mais se engajar em grupos no Facebook, por exemplo, ou com algumas comunidades específicas no Twitter. Então, é importante você pensar um pouco na estratégia. Então, assim, pensado a estratégia, você pode atrelar alguns indicadores para ela, né? Assim, se você tem essa estratégia, você quer que mais pessoas visitem o seu site, por exemplo, você vai estabelecer objetivos, né? E para as pessoas que estão acostumadas com administração ou marketing, você deve ter ouvido falar dos SMART Goals, né? SMART é a palavra em inglês, né, de esperto, né, interessante. É um acrônimo, né, que o SMART, o S é specific, né? Seu objetivo tem que ser específico, você tem que falar exatamente o que você quer. Visitas, por exemplo, tem que ser mensurável, é um número que você tem acesso. Ele tem que ser alcançável, né? Você não vai querer ter a audiência assinantes do seu canal no YouTube igualar o Felipe Neto em um ano. Ele tem que ser relevante, né? Então, assim, se o seu objetivo é conseguir mais assinantes para o site, as impressões podem ser menos relevantes. Então, o objetivo ele tem que ser relevante em relação à métrica que você vai usar, tem que ser relevante ao seu objetivo e à sua missão. E por último, o T ele tem que ser time bound, você tem que ter uma temporalidade, né? Você tem que estabelecer em quanto tempo você deseja medir aquilo. Então, o seu objetivo é, daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, aumentar o engajamento nos meus posts em X. Enfim, pense sempre quando você estiver estabelecendo essa estratégia, né, não só de uma maneira um pouco mais holística, né, do que você quer para você pessoalmente como jornalista, mas para sua marca jornalista, para o seu veículo, né, o que você quer atingir com a sua estratégia de redes sociais. E aí, a partir do momento que você traça a estratégia, você começa a selecionar as métricas e definir as metas, né? E as metas é importante depois dar uma googlada aí sobre objetivos SMART, que são uma boa maneira de você colocar no papel esses objetivos. Bom, a gente falou sobre uma maneira mais geral de estratégias, agora eu vou falar sobre redes específicas. Eu queria tocar em 4 delas, que eu acho que são relevantes para a atuação de pessoas de jornalismo, de comunicação, que são o Twitter, o Facebook, o LinkedIn e o Instagram.
A primeira questão, de novo, eu acho que isso é importante frisar, é saber se você quer construir uma audiência ali, ficar ali, ou mandar a gente para outro site. E assim, é importante, a gente por muito tempo pensou só nessas redes como lugar de distribuição para mandar as pessoas para outro lugar. E a gente tem visto, especialmente se você é de um site menor, ou se você trabalha numa organização que é financiada com um site de crowdfunding, por exemplo, dá para você distribuir o conteúdo ou uma boa parte dele nas próprias redes sociais. As pessoas entendem o valor e acabam consumindo ali e bancando a assinatura em outros lugares. Então, é importante você dizer que não ao divulgar pedaços maiores do seu conteúdo nas redes, você não necessariamente está diminuindo o valor dele no site, né? Então, é bom colocar isso, né, tirar isso da frente. Antes de falar do Twitter especificamente, né, eu começaria por ele, porque a primeira pergunta antes de você traçar uma estratégia é pensar em onde que a sua audiência está. Né? Assim, você quer falar de um assunto específico e você pode pensar qual que é a rede favorita dessas pessoas. E esse é um bom jeito de você definir onde você vai atuar, quais os objetivos, né, quais as metas que você vai traçar. Porque públicos diferentes têm redes diferentes, idades diferentes, lugares até. Então, pode ser que sua rede preferencial seja o Instagram, o Twitter, o LinkedIn. Não tem uma ideal totalmente, né? Depende muito do seu público. E falando como pessoa física, é claro que uma organização grande pode ter N canais, pode até ter TikTok, mas assim, você... eu diria que o ideal seria se concentrar em uma, duas redes, assim, né? Dedicar esforços ali para ter um público constante e engajado, né? Então, sobre Twitter, falar de algumas das principais métricas, né? Que eu acho que do Twitter, que é um lugar bem legal para você usar pessoas que estão falando sobre assuntos correntes, notícias, política, economia. O Twitter ele é um lugar bom em termos de métricas, de números, porque se você digitar lá analytics.twitter.com, você tem uma dashboard, assim, um lugar com vários dados, né? Você loga ali no seu perfil e dá para ver seus seguidores, sua alteração de novos seguidores no mês, posts que tiveram mais engajamento. Entre os seguidores, um seguidor que tem muitos seguidores, né, uma pessoa importante, né? Quem é a pessoa importante que passou a te seguir. Então são vários dados que são interessantes. E você pode pegar os dados do Twitter e analisar em outras ferramentas, né? Tem uma que eu gosto que chama Followers Wonk, que ele vai te dizer um pouco o perfil dos seus seguidores, né? Quantos dos seus seguidores estão em determinados lugares, quais dos seus seguidores são pessoas, né, que muito grandes no Twitter ou não. Enfim, é uma ferramenta interessante. Tem várias dessas, tem o Hootsuite. Mas falando dos números do Twitter, eu acho que se o seu objetivo é se estabelecer, crescer, se você ainda não tem uma marca, vale olhar para o básico mesmo, que é o crescimento de novos seguidores, né? Não um número absoluto, mas como que ele tem crescido ao longo dos meses. No Analytics você consegue ver isso muito bem e é fácil comparar mês a mês. Outra coisa que é relevante é você olhar as visitas ao perfil, né? Pessoas que acharam que você falou interessante o suficiente para olhar, né, quem você é, a sua bio, e fazer essas comparações ao longo das semanas. Uma dica importante que eu dou sobre dados, não só do Twitter, mas isso vale para Google Analytics, Facebook, etc., você tem que tomar cuidado quando você faz muito sucesso, né? Certamente você já passou por isso. Você faz um tweet que o Twitter Moments acha interessante, ou alguma pessoa com muitos seguidores retweeta, e de repente sua audiência naquele dia explode, né? Seu engajamento ali explode. E aí a gente olha para a média de engajamento naquele mês e ela é um número muito maior do que o normal. Então é sempre bom tomar cuidado quando a gente vai olhar essas evoluções de mês a mês, de tentar de alguma forma excluir os outliers, né? Essas coisas que estão muito fora
fora da caixinha, né? Fora do normal. Por isso que muita gente prefere usar, ao invés de média, né, os posts, a média de audiência, usar a mediana. Né? A média é você pegar a audiência de todos os posts e dividir pelo número de posts. A mediana você pega o valor, né, de audiência do post no meio, né, entre o com menos audiência e o com mais audiência, vai pegar o do meio, e aquela é a audiência normal, né? O que um post comum tem de audiência. Então esse é um bom indicador para você ver se você está com um público que está crescendo ou não, a pegar a mediana, mais a mediana, menos a média. E além disso, e isso é uma dica que vale para o Twitter e vale para outras redes, é você estudar não apenas os seus sucessos, mas também os fracassos. Os sucessos, esses posts que bombam, né, que viram trending topic, eles não necessariamente são replicáveis. Às vezes você fez sucesso ali porque foi uma piada muito feliz que foi retweetada por alguém, às vezes foi só uma questão de sorte no timing, e você não tem como repetir aquilo. O fracasso, se você pegar os posts que tiveram muito baixa audiência ou engajamento, talvez você tire melhores dicas, ali, melhores ensinamentos. Né? Se o problema foi de horário de postagem, se usou um monte de hashtag, foi de um assunto que a comunidade não está acostumada a falar sobre. Então é interessante você dar uma estudada não só nos sucessos, mas talvez e especialmente no fracasso. E então, Twitter, né, olhe sempre para o crescimento dos seguidores, crescimento da mediana do engajamento, olhe mais para likes e retweets, menos para comentários. Comentários pode ser bom para ter uma discussão, mas às vezes tem um post com muitos comentários que é só uma discussão entre você e seus seguidores. E vale você pensar um pouco como cientista, assim, a partir do momento que você começa a observar vários posts e olhar os números, pensar em qual tratamento, o que fez aquele tipo de post fazer mais sucesso, né? Assim, o que é replicável ou não. LinkedIn. Às vezes é estranho, né? Você fala assim, redes sociais, vou falar sobre Twitter e LinkedIn. LinkedIn, muita gente usa isso usa a rede só como repositório de currículo, né? Ou para as pessoas verem onde que você trabalhou, qual a sua formação acadêmica, enfim. Mas tem muita gente que usa o LinkedIn como lugar para ler notícias, para ver, né, o que as pessoas, né, que trabalham naquele meio, naquela indústria estão falando. E assim, pelo que eu vejo no LinkedIn, tem um tipo específico de post, né, que tem tipos específicos de post, melhor dizendo, que são mais, que fazem mais sucesso, né? Você tem listas, bullet points, assim como se fossem sumários executivos, você tem aqueles guias, tutoriais, o que eu aprendi com experiência. Então são coisas em que você está tratando a sua audiência como uma pessoa que tem, se ela está no trabalho, não tem tempo a perder, quer dar algo de valor a ela, né, assim, contando um pouco a sua experiência. É legal você marcar empresas, pessoas, né, para ter um pouco mais de engajamento. E é uma rede muito menos tóxica, né? Raramente tem coisas muito... interações muito negativas. Então, vale a pena explorar mais. O LinkedIn, em termos de métricas, eles têm métricas semelhantes ao Twitter, né? Assim, tem pessoas que visitaram o seu perfil, onde você apareceu em busca de vagas. Talvez isso não seja diretamente associado ao conteúdo que você está produzindo, mas é interessante que se você for lá clicar no seu nomezinho, tem lá posts e atividades, e tem algumas métricas bem legais. Você pode ver, por exemplo, que 15 pessoas da empresa X visualizaram aquele post, né? Então é interessante se você está tentando se aproximar de um público específico. Os dados lá eles ficam detalhados por 180 dias, então é bom olhar isso e baixar os dados de lá e levar para outro lugar. Mas, como eu falei, cada rede, quando você for pensar nas métricas, né, de engajamento por post, de visualizações de perfil, elas têm que estar atreladas a uma estratégia maior, uma outra meta. Então, se a sua estratégia no Twitter é chamar a atenção das pessoas para levar a gente para
para o seu site, por exemplo, no LinkedIn, o seu objetivo pode ser chamar a atenção de outros empregadores ou pessoas que podem te dar um freela, te chamar para uma palestra, alguma coisa, enfim, são fins diferentes. E para esses fins, as melhores métricas são justamente o de pessoas importantes, né, que visualizaram aquilo, que interagiram. Então, você tem que ter não só o número bruto, né, a quantidade de impressões são quantas vezes aquilo apareceu na timeline das pessoas, mas também um dado qualificado, né? Quem são essas pessoas que estão interagindo com o seu conteúdo? Instagram é uma rede, né, que tem muita gente que só usa o Insta. É interessante, também tem uma questão geracional às vezes, mas eles têm, né, muito engajamento, as pessoas passam bastante tempo lá dando scroll, fazendo stories, enfim. Mas em termos de números, vocês devem lembrar que há pouco tempo eles tiraram, né, alguns dados públicos, né, de engajamento, de likes, para não gerar ansiedade. Então é uma rede que de certa forma é meio anti-métricas, né? Mas assim, se você tiver uma conta comercial, aliás, é muito fácil, né? Se você tem uma conta pessoal normal do Analytics, é só buscar lá nas configurações e trocar para uma conta comercial. Quando ela vira comercial, você tem acesso a outras métricas, né? E as principais métricas do Instagram são alcance, impressões e cliques no site, né? No link da bio. Além, claro, de likes, né? Do engajamento dos posts. O alcance é quantas pessoas, né, quantos usuários únicos viram os seus posts. Impressões é uma métrica que é meio suja porque conta visualizações repetidas, né? Então, quantas pessoas viram, alcance é um dado relevante. Quantas pessoas clicaram na sua bio, né, naquele link, né, porque o Instagram é difícil de você colocar links. Mas assim, se você tiver 10 mil seguidores, esse número varia um pouco, mas atualmente eu acho que são 10 mil seguidores, você pode usar algumas funcionalidades no Stories. Então os posts comuns do Instagram têm algumas métricas, os Stories têm outras, né? Você sabe, já deve ter visto aquele arrasta para cima, que te leva, né, a um link. Você pode colocar links em algumas histórias, dependendo da quantidade de seguidores que você tem. E ali você consegue mais informações. O Instagram em si, às vezes ele tem informação menos detalhada do que o Twitter, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, o que você pode fazer, não só no Insta, mas essa é uma dica que vale para outras redes, é você taguear os seus posts, né? Você já deve ter visto isso, tem alguns programas que fazem isso automaticamente, mas você pode fazer isso na mão. Colocar ao final da URL que você quer, de uma matéria que você está compartilhando, que você está falando sobre, você pode colocar um simples interrogação, UTM source, Instagram. E aí você pode ver lá no seu Google Analytics, depois no site, você pode ver a quantidade de pessoas que clicaram naquele link específico. Você pode usar ferramentas como Bitly também, que funcionam de uma forma parecida. Então, mesmo que você não consiga nessas redes ter métricas perfeitas, né, excelentes sobre a quantidade de pessoas que está saindo dali para visitar o seu site, você pode fazer isso no nível do link, né, tagueando esse link, que você vai conseguir analisar essas métricas, né, na dashboard do Bitly ou do Google Analytics. É importante lembrar que, assim, das últimas estatísticas, vendo todos os sites que eu conheço, raramente mais que 1% da audiência vem do Instagram, justamente porque não é uma rede feita para tirar as pessoas de lá. Então, antes de você dedicar muito tempo à rede, tenha essa noção do que você está construindo, né? Talvez a meta melhor lá seja em aumentar o número de seguidores e o alcance das suas postagens para você justamente construir a sua marca. Por último, falar de Facebook. Facebook é uma rede que, enfim, ela já foi responsável, acho que em 2015, né? Ela enviava mais audiência para os sites do que qualquer outra rede, até que o Google. Isso mudou bastante nos últimos anos, né? Hoje em dia o Google envia mais tráfego, mas o Facebook ainda é um lugar importante para compartilhar links. Só que mudou um pouco, né, o que é mais relevante, né? Vídeos foi muito relevante num período, fotos também. Hoje em dia links funcionam bem. É claro que tudo isso pode mudar, o algoritmo muda a todo momento, então tem
deve ter visto aquelas dicas que funcionam por um tempo. Coloque foto no seu post, deixe o link no primeiro comentário. Isso às vezes é um pouco de crendice, assim, mas o fato é que agora, hoje, 2020, links funcionam relativamente bem, né? Só que ao invés de você simplesmente postar na sua página, vale ir atrás de grupos que estejam na sua, que são parte da sua audiência, né, do grupo de interesse no assunto que você cobre. Coloque o link lá no grupo, participe de grupos que discutem os assuntos relevantes, né, também não seja chato só compartilhando links, né, participe das discussões, que é uma fonte boa de audiência. E uma outra, no Facebook é legal você usar uma ferramenta que chama CrowdTangle. É uma ferramenta gratuita para jornalistas, mas você pode usar também um plugin no Chrome, que vai ter o link aqui. Você pode usar um plugin no Chrome, que quando você clica no link, você clica no CrowdTangle, você vê de onde do Facebook as pessoas estão vindo, né? De qual perfil, de qual grupo. E você faz esse caminho inverso, né, de a partir de um link, ver de onde as pessoas estão vindo, e você pode começar a trabalhar a audiência lá, né? No Facebook é importante, as métricas continuam sendo as mesmas. Compartilhamentos, reações, né, os likes, e vale a mesma dica para o Twitter. Comentários nem sempre é uma boa métrica, que pode ser gente falando mal, inclusive, né? Então, busque engajamentos, reações, que tipo de reação são as pessoas bravas, né? São as pessoas amando, dá para você ver isso, né, no Analytics do Facebook, que é bem bom. E, de novo, vá comparando mês a mês, tira um pouco os outliers, estabeleça metas, né, de quantas pessoas estão saindo do Facebook para o site, ou quantos novos seguidores e fãs da página você tem. O Facebook ainda é uma ferramenta importante para você, pelo menos, estabelecer uma marca, e mais, para conversar com as pessoas. Você estabelecer um Messenger ali no Facebook, na página da sua empresa, é muito relevante. Responder rapidamente ajuda bastante a posicionar melhor a sua marca dentro da rede. E bom, essa foi uma passagem rápida, uma aulinha de meia hora, mas eu queria só deixar essas pequenas lições, né? Claro que tem vários links, eu vou passar uma literatura ali para você se aprofundar em alguns desses assuntos, das métricas desses sites. Mas aí, de novo, assim, só reforçando, é importante você ter uma estratégia de engajamento nas próprias redes, para mandar a gente para fora, para aumentar o seu alcance. E a partir dessa estratégia você vai escolher algumas métricas específicas. Todas as redes têm Analytics de graça, você tem acesso a muitos dados. É importante tomar muito cuidado com esses dados, que eles não são absolutos. Sempre olhar a mediana, olhar a evolução, né? Não importa se foi de 5.000 para 6.000, ou importa que você teve 20% de crescimento. Então, você vai olhando e tem que olhar por um longo período, né? Não adianta olhar só por 15 dias, uma semana, mês. Você tem que pensar em vários meses e pensar numa estratégia. Use os números com parcimônia, né? É muito fácil você fazer gráficos que mostrem uma coisa diferente do que está acontecendo na verdade. Encha esses números, né? Use os números para fazer um bom Media Kit, para atrair anunciantes, para negociar aumentos se você for uma pessoa, né, que está levando muita gente para o site. E tagueie os seus links para você saber, para ter uma noção melhor de como que eles estão se desempenhando, qual o desempenho deles nas redes sociais diversas. E vá testando, método científico, vê o que aconteceu, vê o que você fez de diferente, que resultado diferente você observou. Vai testando, e espero que com isso e com essas estratégias você tenha uma performance nas redes sociais mais eficaz para a sua carreira profissional. Olá, eu sou a jornalista Marcela Donini, sou editora-chefe do Grupo Matinal Jornalismo e cofundadora do Farol Jornalismo, ambas iniciativas aqui de Porto Alegre. O Farol existe desde 2014 e o nosso carro-chefe é uma newsletter